Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual neste momento tão especial que se aproxima do Natal. Tanto ao no final, né, que a gente vai falando, mas é pela época, pelo momento que nós estamos vivendo, e é de fato gratificante poder celebrar o nascimento de Jesus. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que você se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu like, ative o sino para receber novas notificações, porque desta maneira o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, a todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na sua vida, em cada família que vocês representam, de um modo muito especial. E que nós possamos crescer em conhecimento neste momento de estudo, neste momento de busca espiritual e de crescimento para a nossa vida pessoal e do relacionamento com Deus. Então, vamos seguir para a mensagem de hoje. Vamos falar um pouco hoje acerca do Natal. Afinal de contas, é a data que nós estamos vivendo. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é acerca do Natal em si, o nascimento de Jesus. Sempre nessa época existe uma grande discussão a respeito da data oficial do nascimento de Jesus, em que a Bíblia não registra diretamente. Seguindo estudos pelo que a Bíblia mesmo apresenta, nós, como profissionais do estudo da Bíblia, como exegetas, como hermeneutas, nós conseguimos chegar a uma data aproximada que Jesus realmente poderia ter nascido, mas muitas pessoas discutem se 25 de dezembro seria de fato a data do nascimento de Jesus ou não, e a grande maioria dos estudiosos e dos teólogos afirmam que não seria esta data por vários motivos dentro do relato que a Bíblia apresenta. Um deles, e um dos principais, é que o período de dezembro em Israel, ali em Belém, na região de Belém, é inverno e como a temperatura cai muito, o inverno é rigoroso, então não poderiam haver ovelhas pastando, pastores cuidando das ovelhas ali no momento do nascimento de Jesus. Também um outro fato que é apresentado é a respeito de José e Maria ao chegarem em Belém, não achou lugar na hospedaria. E é por isso que eles foram para o estábulo, eles foram conduzidos para um estábulo e acabaram ficando ali junto com os animais. Não havia lugar na hospedaria, por quê? Porque estava cheia demais devido a algum evento que estava acontecendo em Belém naquela época, naquele momento. Provavelmente o evento que estava acontecendo era a festa dos tabernáculos, né? E nós temos essa referência porque o apóstolo João registra no seu prólogo, né, que quando João, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, ele coloca que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando nós pegamos o texto grego, o texto original, nós observamos que João escreve que Jesus tabernaculou entre nós. A expressão de João usando o tabernáculo e verbalizando esse substantivo mostra que provavelmente estaria acontecendo ali a festa dos tabernáculos. É por isso que a hospedaria estava cheia, é por isso, né, que José e Maria foram para o estábulo. A época da festa dos tabernáculos é setembro, outubro, então é nesse período que nós temos o nascimento de Jesus, se nós fôssemos olhar esses dados. Mas veio o questionamento, então se existe esse estudo e se existem esses dados, por que então comemoramos 25 de dezembro?
porque nós tivemos outros estudiosos que estudaram os mesmos textos, mas com o nosso calendário ao invés de um calendário judaico, ao invés de um calendário hebraico. Esqueceram que a Bíblia foi escrita por judeus, para judeus, com a sua cultura e com tudo mais que a cultura traz. Então, o calendário a ser usado ali é diferente do nosso, e isso não foi considerado por muitos. Então, dentro do mesmo estudo, se chegou à data de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Mas eu estou apresentando isso para vocês apenas como perspectiva de conhecimento, mas a grande verdade é que a Bíblia diretamente não registra a data do nascimento de Jesus, porque essa data ela é completamente irrelevante enquanto data fixa, mas o que é relevante é o nascimento em si de Jesus. Não é a data que ele nasceu, mas é o fato dele ter nascido. Ele pode ter nascido em qualquer data, até porque para você e para mim, ele nasceu numa data diferente. Pense no seu relacionamento com Deus através de Cristo. Quando Jesus nasceu para você? Certamente não foi dia 25 de dezembro. Pode ser que para algumas pessoas ele tenha nascido dia 25 de dezembro, porque é ali que ele aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador e buscou compreender mais de Cristo para, praticando o cristianismo ensinado por Cristo, ele poder se tornar um cristão. Então, para alguém, ele pode ter nascido dia 25 de dezembro, muitas vezes, numa festividade da igreja, numa celebração de Natal, ele teve o contato com o Evangelho e ali ele se entregou a Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, e tendo a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, todos esses aspectos, né, todos esses conjuntos, vão mostrando que a data real do nascimento de Jesus, de fato, é irrelevante. Mas o nascimento dele se torna tão importante para a história da humanidade que o mundo, na história humana, na história da humanidade, o mundo é dividido antes e depois dele. Nós temos outras pessoas relevantes na história, temos muitas outras pessoas ligadas às filosofias religiosas ou a denominações diretamente religiosas, mas nenhuma delas, nenhuma dessas pessoas dividiu a história da humanidade antes e depois dele. Jesus foi o único a fazer isso. Então, vale a pena dedicar um tempo para estudo, para crescimento daquele que mudou os tempos, daquele que mudou a história da humanidade, daquele que mudou a sua vida antes e depois dele. Como era a sua vida antes de Cristo? Como é a sua vida depois de Cristo? Este é o marco essencial, o marco principal que deve realmente estar na sua mente, no seu coração. Celebrar o nascimento de Jesus é extremamente importante. O mundo inteiro celebra o nascimento de Jesus, o Natal, e aí, mais uma vez, celebram em 25 de dezembro? Sim, é importante que o mundo tenha marcado uma data para celebrar. Por quê? Porque ao marcar uma data de nascimento, o mundo inteiro reconhece que Jesus nasceu. Jesus nasceu, como diz o apóstolo João, ele cresceu, como diz Lucas, cresceu em conhecimento, cresceu no seu relacionamento com Deus, cresceu em sabedoria, e o Espírito Santo estava com ele em todo momento. Ele nasceu, dividiu a história da humanidade e permanece conosco até os dias de hoje. Então, independente de ser 25 de dezembro ou qualquer outra data, o importante, de fato, é que ele nasceu e o mundo inteiro, ao celebrar o Natal, reconhece o nascimento dele. Ao celebrar o Natal, alguém colocar uma árvore de Natal na sua casa, na sua igreja, é o reconhecimento de que Jesus nasceu. A árvore é apenas um símbolo representativo que muitas pessoas também se posicionam contra a árvore de Natal. E eu gosto muito de quando as pessoas se posicionam contra objetos,
contra estátuas, imagens, enquanto objeto em si, eu acho muito curioso quando as pessoas fazem isso, porque, na verdade, eles estão dando muito mais valor ao objeto do que a pessoa que colocou aquele objeto ali. A pessoa que colocou aquele objeto colocou apenas como um objeto representativo, mas aquele que considera que aquele objeto seja um marco de idolatria, ele dá mais valor do que aquele que colocou só para representar. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, né, capítulo 13 em diante, ali até vai chegar o 15 e 16, onde ele vai falar que a estátua em si, o ídolo em si, uma imagem em si, ela não é nada. Ela é apenas um símbolo representativo. Né? A questão é o que está por trás dele. É isso que nós temos que compreender. E quando nós olhamos para a árvore de Natal, o que nós lembramos? O que está por trás de uma árvore de Natal? Atrás de uma árvore de Natal está o nascimento de Jesus, está uma representação a respeito do que significa o Natal, incluindo a estrela de Belém, que era o sinal que foi seguido pelos magos do Oriente, era o sinal que foi seguido também pelos pastores e por muitas outras pessoas, que é colocado essa estrela em cima da árvore de Natal. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso? Né? Também, né, muitas pessoas observam a árvore de Natal trazendo lendas que não estão ligadas a essa árvore de Natal, né? Ou referências bíblicas que também não estão ligadas à árvore de Natal. Quando, por exemplo, a Bíblia relata a respeito dos sacrifícios pagãos que eram colocados aos pés dos eucaliptos, aos pés dos carvalhos, né, aos pés de árvores, principalmente de madeira nobre. Mas não é o caso da representação do pinheiro de Natal, da árvore de Natal. Primeiro que o pinheiro não é uma árvore tão nobre assim. E segundo, em que quando esses textos do Antigo Testamento foram escritos a respeito desse relato das festas pagãs, Jesus não tinha nascido. Isso daí aconteceu 2.000, 3.000 anos antes do nascimento de Jesus e não tem nenhuma relação com ele. A árvore de Natal, ela, pelo que nós temos pautado na história, ela surge a partir da percepção de São Francisco de Assis, né, também depois de Martim Lutero. Então, São Francisco de Assis, ele caminhando na floresta, caminhando no bosque, ali na época de inverno, ele à noite ele olha por entre os eucaliptos ali e ele vê as estrelas. E as estrelas que ficam por trás do eucalipto, pela posição que ele está olhando, parecem que são enfeites desta árvore. E aí ele tem a ideia de fazer a árvore de Natal. Né? Depois Martim Lutero vai reforçar essa ideia e a árvore de Natal ela fica aí com seu símbolo permanente, representando o nascimento de Cristo e toda a beleza dos cuidados de Deus através deste nascimento. Então, quando alguém se posiciona contra os símbolos, se posiciona contra as questões do Natal, na verdade é aquela pessoa que nós costumamos dizer que está buscando pelo em ovo. É a pessoa que quer descobrir a roda, né? A pessoa que já tem buscado conhecimento, mas esquece do que Salomão diz, né? Que o excesso da busca pelo conhecimento, ele vai deixar você mais louco do que sábio. Então, tome cuidado com o que você está buscando, principalmente com as fontes onde você está adquirindo conhecimento, porque essas fontes, ela pode ser duvidosas e muitas pessoas podem absorver mentiras como se fossem verdades e aplicando na sua vida, mesmo com boa intenção, na intenção de agradar a Deus, ele nem vai estar agradando a Deus e ainda vai estar desagradando as pessoas que convivem com ele.
ele vai estar desagradando a família, não vai participar das festividades da família, do abraço, do carinho, do amor, do afeto, e dentro da perspectiva do amor, não esquecendo do que Jesus disse em João capítulo 13. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É nisso que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus, como cristãos, se nós tivermos amor uns pelos outros. Agora, tem pessoas que elas buscam tantas referências negativas acerca do Natal que ele começa a expressar o amor com ódio. Expressar com amor com ódio é você querer proteger tanto que no seu tom de voz, ao invés de você trazer calma, trazer harmonia, trazer felicidade, você acaba depreciando a pessoa, aquele momento, a união familiar e o amor que está ligando todos ali. Então, o que é mais importante para você? É a árvore ou é a convivência com a família? É a árvore ou é a harmonia que deve ter ali naquele local? É a árvore ou é o nascimento de Jesus? O que é mais importante para você? É por isso que eu sempre oriento que nós devemos celebrar o Natal com alegria, felicidade, buscando estar entre as pessoas que nós amamos e aquelas que nos amam também, e partilhar de um momento feliz, de um momento sincero, de um momento íntegro, de um momento de alegria, celebrando não somente observando essa data fixa do nascimento de Jesus, mas cada um individualmente celebrando o dia em que Jesus nasceu na sua mente, no seu coração, que pode ter sido qualquer dia do ano. Mas aí foi marcado um dia exatamente para que todos possam celebrar juntos. Afinal de contas, reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, é o motivo do nosso cristianismo, do nosso relacionamento com Deus, é o motivo da nossa busca de integridade para que nós vivamos de uma maneira que a nossa vida seja agradável a Deus. E é isso que importa. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura aquelas pessoas que oferecem o seu melhor. Você não precisa ser perfeito e Deus nem tem essa expectativa, mas Deus espera que você ofereça o seu melhor dentro da sua possibilidade, dentro das suas limitações e dentro das suas conquistas. Então, vamos fazer isto neste Natal. Aproveite essa relação com Deus. Busque relacionamento íntimo com Deus. Celebre o nascimento de Jesus. Esteja junto com a sua família, com aquelas pessoas que você ama. Deixe o Espírito Santo preencher a sua mente, o seu coração, com o amor de Cristo, conduzindo a cada um de nós, conduzindo você e a sua família a Deus o Pai, com alegria, com felicidade, dentro dessa festividade que é tão importante para todo cristão. Então, que você se fortaleça na palavra de Deus e que você reconheça o nascimento de Jesus, não apenas para você, mas para toda a humanidade. Como diz Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o propósito de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que nos acompanham, que ouvirão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor conceda a tua paz, a tua direção, fortaleça-os na tua palavra e seja presente de modo que eles sejam sensíveis à tua voz. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente final de sexta-feira, um excelente sábado, um excelente final de semana. Feliz Natal a todos, em nome de Jesus.